E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui, galera. E hoje temos um videozinho que nosso queridíssimo Lars chegou aos 500 mil inscritos. Um grande conquista aí pro Lars. E fez aqui um videozinho, minha maior mentira. Então, cara, eu tô curioso, mas eu tô gostando de como os traços do Lars tá sendo legal de se ver, tá ligado? A evolução dele, tá ligado? Tá sendo bem maneiro. Tipo aquele vídeo ali do Minecraft, cara, simplesmente absurdo. Mas enfim, deixa o like pro Lars e bora ver qual foi a maior mentira dele. Na minha escola tinha um garoto que era aquele típico aluno que era muito burro e só fazia bagunça. E a gente pode chamar ele de Otávio. O Otávio não fazia nada na aula, ele só ficava rabiscando o caderno e conversando com as pessoas lá atrás, o grupo do fundão. Eu nunca fui amigo dele e eu também não gostava dele, eu achava ele ok. Só que ele tinha uma mania chata de comer caneta. Sim, ele não mastigava caneta igual pessoas normais mastigadoras de caneta. Ele comia as canetas, sobrava nada delas. Por isso ninguém emprestava caneta pra ele. Eu não acredito nisso. Só que teve um belíssimo dia. Eu lembro até hoje, o sol bonito, ensolarado. Eu tava muito feliz naquele dia. Nada podia dar errado. Só que não. A professora que estava dando aula no momento chegou perto da mesa dele e perguntou por que ele estava escrevendo de lápis. E se ele não escrevesse de caneta, ela não iria dar visto no caderno dele. Até que essa professora, que era muito linda no caso, perguntou pra mim se eu podia emprestar minha caneta pra ele, já que eu tinha 2 canetas. E eu pensei, pô, tá doido? Ele vai comer minha caneta toda, esse brutamonte. Só que essa professora, além de ser muito linda no caso, ela era minha professora preferida, era professora de inglês, que era a minha matéria preferida também. Então eu disse que sim, que podia emprestar pra ele. Mas eu falei pra ele, Otávio, não estraga a minha caneta, cara. Beleza. Então aí beleza, eu fiquei só olhando pra ele na aula, pra ver se ele ia botar minha caneta na boca. Quando a aula da professora acabou e deu a hora do recreio, eu pedi pra ele devolver. Só que ele pediu pra ficar com ela até a hora da saída. E eu achei isso ok. Ele não tinha comido minha caneta até agora, então eu acho que tava tudo bem. Quando eu voltei pra aula, ele sentou muito longe de mim, e não dava pra saber o que ele tava fazendo. Mas eu já tinha colocado tanta fé que ele não ia comer minha caneta, que eu já tinha virado um anjo. Até que no final da aula ele me devolve minha caneta, e a caneta tava sem corpo, velho. Tava só o plástico e a tinta. E ele ainda tinha mastigado o plástico. Mano, como é que uma pessoa entrega uma caneta toda ferrada pra alguém e ainda acha que tá de boa? Ele realmente não via problema naquilo. Mas aí, já que ela tava toda ferrada, eu falei que ele podia ficar com ela. E ele me agradeceu ainda. Eu só não bati nele porque eu não sou a favor da violência. E fui embora. Você era bundão, né? Depois disso eu comecei a deixar só uma caneta na mesa, pra não ter o perigo de uma professora de inglês, que é muito linda no caso, me pedir pra emprestar de novo. Tinha uma época que o Tá certo ele. Tá certíssimo. mínimo problema que eu tivesse era motivo pra mim faltar aula. Tá chovendo? Vou faltar aula. Minha camisa tá amassada? Vou faltar aula. Faltou luz? Vou faltar aula. Meu amigo vai faltar aula? Vou faltar aula. Eu faltava tanto que eu nem sei como eu nunca repeti de ano. Eu faltava Eu entendo ele muitíssimo. Ah, cara, eu entendo ele bastante, cara. tanto que um dos meus apelidos na escola era aluno novo. Não tinha uma semana que eu ia pra escola todo dia. Eu tinha que faltar pelo menos um dia na semana. Era uma regra minha. Se eu fosse uma semana inteira pra escola, eu provavelmente morreria. Eu lembro que no Caralho, como assim? Cara, então, os últimos 2 anos escolares que eu tive, eu faltava bastante, sim, eu faltava bastante. O penúltimo ano escolar, tipo, no meio da semana, lá pela quarta-feira, mais ou menos, quarta-feira não tinha aula, porque a professora fazia curso e não tinha como ela dar aula nas quartas-feiras. Então, cara, era, porra, maravilha, tá ligado? Já era um dia extra que eu podia ficar em casa. Aí acabava emendando às vezes, tá ligado? Ficava em casa na quarta e sexta-feira, tá ligado? E assim, tá ligado? E foi assim até eu parar de ir pra escola depois. Por motivos que eu já falei em outros vídeos. E no meu último ano escolar também aconteceu algo parecido. Na quinta-feira, confundi as datas. Na verdade era quinta. Quinta pra sexta eu faltava aula. Aí e é quarta-feira, que era da escola normal mesmo, que eu tava indo, o último ano letivo que eu tava fazendo, antes de fazer o supletivo, eu também não tinha aula na quarta. Aí, que não tinha professor de ciências.
quarta-feira era dia de ciências e eu não tinha professor. Aí acabou que eu não. Aí eu ia pra escola direito, tá ligado? Nessa época eu tava indo pra escola direitinho. Até se aproximar a. Qual é o nome mesmo? O supletivo. O Enseja. Enquanto eu tava chegando perto do Enseja e eu tinha, tipo, muitos dias acumulados, tá ligado? Pra faltar aula. Então eu podia faltar 60 dias. Menos um mês inteiro. Eu podia faltar, tipo, 29 dias. E nos últimos 2 outros dias, no 30º e 31º, que tá liberado, tá ligado? Faltar mais depois. Aí eu ficava em casa. Fiquei em casa quase o mês inteiro. Fiquei facilmente em casa quase o mês inteiro. 2 vezes, inclusive. Então, cara, eu faltava aula também por muitos motivos bestas. Quinto ano, faltando um dia pra formatura, a professora falou: essa é a melhor turma da escola. Provavelmente todo mundo vai passar de ano. menos o Gabriel, ele falta muito. Caralho! E eu nem sabia que uma professora podia constranger um aluno assim em sala de aula. Mas ela tinha mentido, porque quando eu fui na formatura... cara, eu já falei aqui, mas vou falar de novo. A professora falou pra mim, né, que tipo... não valia a pena eu continuar indo pra escola porque não fazia sentido, tá ligado? Porque eu tava no Acelera, o nome era Acelera. E nesse meio tempo eu tava fazendo Acelera pra, sei lá, o 8º ano mais ou menos. E eu já tinha idade pra fazer o Acelera do primeiro ano. Então eu tava fazendo o Acelera errado. Então não adiantava de nada eu continuar estudando naquele Acelera, porque eu só ia perder tempo. Foi que eu parei pra escola pela última vez. Tremendo de medo, sabendo que eu não ia receber meu diploma e provavelmente meu pai ia me descer o sarrafo, eu passei de ano e recebi meu diploma mesmo assim. Ou seja, a minha professora só tinha falado aquilo pra me deixar com medo. E talvez me dar uma lição pra mim nunca mais faltar aula. Mas enfim, teve um dia que eu realmente não queria ir pra escola. E eu meio que tava viciado em um jogo e queria faltar aula pra ficar jogando o dia todo. Só que tinha uma coisa, esse dia era a prova de matemática. Não era prova de bimestre, era uma prova que o professor dava justamente pra galera que tinha pouco ponto, pra poder ajudar na nota final do bimestre. Portanto, essa prova não tinha segunda chamada. Mas eu não sabia que tinha prova esse dia, eu tinha esquecido. Normalmente eram meus amigos inteligentes que me lembravam. Então eu só decidi que ia faltar mesmo pra poder ficar jogando. E fui dormir. Aí depois eu acordei e fiquei jogando o dia todo. E no final do dia, eu vi uma mensagem do meu amigo no Skype falando que teve prova. E sabe quando você se arrepende de algo no mesmo segundo que você termina? É isso aí que aconteceu. No outro dia, quando eu tava indo pra escola, eu sabia que quando os moleques me vissem, iam me zoar pra caramba por ter perdido a prova. Então eu tinha que pensar em uma desculpa muito convincente pra eles não me zoarem. Até que eu vi meus amigos vindo até mim com uma cara de maldade e começou: caraca, Gabriel, perdeu a prova de matemática, tá ferrado. Tu é muito burro, Por que tu faltou, seu animal? O meu avô por parte de mãe morreu ontem. Caralho! Caraca, cara, sinto muito. Ô, louco. Meus pêsames, Tá cara. tudo bem com você? Obviamente o meu avô não tinha morrido. Eu menti. Na verdade, eu nem conheci meu avô, ele morreu antes de eu nascer. Os caras ficaram me acolhendo até o tempo do portão da escola abrir. Eu realmente não esperava isso dos meus amigos. Na verdade, eu achei que eles iam rir ainda mais forte quando eu dissesse que meu avô morreu. E quando eu entrei na sala de aula, eles já tinham falado pra todo mundo que meu avô tinha morrido. Veio uma galera na minha mesa falar comigo. E naquela hora eu já tinha me arrependido. Era melhor eu ter sido zoado por uns minutos e depois todo mundo ia esquecer disso mesmo. Até que uma hora o professor de matemática entrou na sala de aula. E eu tava rezando pra ninguém falar isso pro professor. Mas não adiantou nada. O Douglas, que nem era tanto meu amigo assim, foi na mesa do professor e disse: Ô professor, o Gabriel não veio fazer a prova ontem porque o avô dele faleceu. Ajuda ele, professor. Gabriel, isso é verdade. Então depois eu te dou a prova pra você fazer, tá bom? Cara, naquela hora eu já tava me sentindo muito mal. E eu queria dizer a verdade, mas não tava. Já tinha chegado num nível que se eu falasse que era mentira, todo mundo ia me linchar na escola. Mentira, provavelmente só ia ficar todo mundo desapontado comigo por brincar com coisa séria. Quando foi o final da aula, o professor me deu a prova pra mim fazer a segunda chamada. E eu nem tinha estudado pra ela, eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Mas mesmo assim eu fiz ela sem saber nada.
E o pior é que eu tirei uma nota razoável, o que me fez não ficar de recuperação em matemática. E provavelmente até hoje, todos os meus amigos e o professor não sabem que era mentira. Até porque eu nunca tive coragem de contar pra eles. Mas apesar de eu ter me arrependido Tá dessas certo. mentiras que eu contei, eu descobri que mesmo meus amigos sendo um bando de idiota que só pensam em falar merda 24 horas por dia, eles ainda assim se importavam comigo e com os meus sentimentos. Algo que eu não esperava deles. Isso me fez ver eles de uma forma diferente depois desse dia. E sabe uma coisa engraçada? Eu nunca contei essa história pra ninguém. Só eu sei disso. Agora 500 mil de pessoas sabem, por favor, guardem em segredo, tá bom? E o que aprendemos com essa história? Mintam pra todas as pessoas que vocês conhecem pra levar vantagem em cima de todo mundo. Brincadeira, pessoal, mentir é errado. Caralho, editor lá, E aí, animador galera? lá, se for me ajudar em paleta. Passando aqui pra agradecer todo mundo que enviou fanarts no meu e-mail. Eu vou estar colocando fanarts em todos os finais de vídeo, pelo menos nos vídeos de história. E caso você queira que a sua fanart apareça aqui, é só mandar no e-mail ali embaixo. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E fiquem de olho na comunidade que eu vou postar coisas importantes lá. Então, fica de olho lá, tá bom? É isso. É isso aí, fica de olho na comunidade. Muito bom, cara, muito bom vídeo. Cara, sendo bem honesto, assim, aqui entre a gente. Provavelmente isso não vai acontecer, mas até porque não tem ninguém jovem me assistindo, mas veja bem, é seu último ano escolar, você nunca mais vai ver aquelas pessoas. Então mente mesmo, foda-se, tá ligado? Então, pode mentir à vontade, foda-se, tá ligado? Você nunca vai ver essas pessoas novamente. Assim, pelo menos comigo foi assim, né? Tipo, várias pessoas da minha escola não vi mais depois do final dela, tá ligado? E acredito eu que muita gente acontece a mesma coisa, então não tem problema você ter uma mentira, uma mentirazinha assim, um ou outro, tá ligado? Eu acho que é tranquilo, acho que tá suave. Mas muito bom vídeo lá, cara, esse vídeo é incrível. Deixa aqui nos comentários. Muito bom vídeo, eu acabei sendo um espectador nesse vídeo aqui. Mas, cara, porque a história foi boa, cara. A história foi boa, contei um pouco aqui sobre meus anos escolares, que não foram grande coisa, né? Mas ainda assim, tem história, né? Deu pra dar uma complementada no vídeo. Mas, cara, muito bom de verdade. Lá, espero que continue crescendo exponencialmente, que vai chegar a 1 milhão fácil. Vai chegar facíssimo a 1 milhão. Veja o que eu tô dizendo. Mas enfim, galera, vídeo original na descrição como sempre. Por favor, deem like no vídeo original. Depois vocês voltam aqui, me dá um like, se inscrevam no canal. Agradeço de verdade todo o carinho e coração de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!